Bem, o tema da nossa conversa de hoje é linguagem, desenvolvimento e transformação. A gente vai poder pensar um pouco aqui como que essa linguagem ela se transforma ao longo do tempo, tanto na questão individual quanto na coletividade. Eu começo essa aula é, com a seguinte reflexão: quando a gente nasce, o mundo ele já está pronto. A gente vai absorver as coisas desse mundo, né? A gente vai entender as coisas desse mundo a partir primeiro, a partir das várias pessoas, né? A família, os pais que vão apresentar o mundo para a gente. E a gente também tem uma ação direta nesse mundo à medida que a gente cresce e a gente tem uma possibilidade de transformar esse ambiente. E uma das coisas que a gente absorve, recebe, é a linguagem. E também nós vamos transformar essa linguagem à medida que nós nos colocamos no mundo. E a linguagem, eu não estou falando apenas daquilo que a gente verbaliza, não. Existem outras formas de linguagem que nós vamos tratar aqui, que vai ser objeto da nossa reflexão. Então, a primeira questão é a seguinte: é, veja só, eu tenho algumas questões para nós começarmos essa reflexão sobre a linguagem. O animal, ele tem uma inteligência? Quando a gente pensa sobre os animais, principalmente alguns grupos de primatas, ou a gente vai identificar que há um tipo de inteligência ali. Agora, a inteligência do animal, ela é uma inteligência instintiva. Ela está diretamente associada com o instinto do animal. Diferente do ser humano, em que o ser humano ele é capaz de transformar de uma maneira muito profunda o meio ambiente. Então, o ser humano, apesar também de ter a sua porção instintiva, mas o ser humano tem outros componentes que é a razão. E aí vem a outra pergunta. Quando a gente usa a expressão irracionalidade, o que é isso? A gente associa, inclusive, a ideia de irracionalidade com a falta de preparo, ou habilidade discursiva, ou habilidade para lidar com determinadas situações. Mas, de fato, razão, racionalidade ou irracionalidade está diretamente associado com essa capacidade humana de transformar o meio e de ter um tipo de inteligência aprimorada, diferente do animal. Que é justamente isso que nos diferencia. É justamente isso que faz com que a gente, mesmo sendo animais também, a gente se distinga de outros tipos de espécies. O animal, ele transforma a natureza de uma maneira muito limitada, porque ele só vai transformar a partir daquilo que é fundamental para a sua sobrevivência. O ser humano já superou essa lógica da sobrevivência. Não que não exista, existe, mas a noção da sobrevivência do ser humano ela tem um componente muito subjetivo que perpassa, que vai além da, meramente da questão de estar vivo, suas futuras. Então, o ser humano, à medida que ele foi evoluindo, ele passou por diversas fases. Desde essa condição de um animal bípede, que começa a articular o corpo, começa a se levantar, a fazer gestos mais complexos com as mãos, com os pés, a elaborar armas, a produzir armas e ferramentas. E aí essa produção de armas e ferramentas é o ponto de virada na história humana, porque com as ferramentas a gente é capaz de solucionar problemas. E esses problemas, eles não são apenas os problemas limitados a uma questão, muitas vezes, de alimentação ou de abrigo, mas tudo aquilo que for necessário para esse ser humano estar nesse planeta. Por isso que a ação transformadora do ser humano, ela é diferente de outros tipos de animais. A inteligência humana, e aí a gente pode falar isso para estabelecer uma diferença mais clara ainda, nos primeiros meses de vida de um ser humano, a gente não vai ver a diferença entre esse bebê, esse ser humano, e um filhote de um macaco, por exemplo.
Mas à medida que o tempo vai passando, à medida que os dias vão passando, a diferença de um e outro vai ficando mais clara. Porque a programação biológica do animal, ela esgota-se ali no instante, nessa experiência, na questão dos instintos, enquanto que o ser humano, a complexificação do ser humano vai se dando cada vez mais. O ser humano tem essa capacidade mutável e transformadora de si próprio e do meio ambiente. Então, a inteligência humana ela tem uma complexidade maior do que a inteligência de um animal. E essa inteligência humana nos permite, e ao mesmo tempo é decorrente de três coisas. Primeiro, essa linguagem, ou melhor dizendo, essas linguagens, essas formas de linguagem, porque é a linguagem que vai permitir com que a vida em sociedade aconteça. Porque sem a linguagem, sem a capacidade comunicativa, a gente a gente não consegue estar com o outro. Pode ser a linguagem mais rudimentar possível, né, gestos, apesar que gestos não tem nada de rudimentar, né, muito pelo contrário. Mas assim, o que eu quero dizer é que pode haver as mais variadas formas de linguagem e de meios de estar e falar e transmitir uma mensagem a outro ser humano. E isso é fundamental para que essa vida em sociedade ela aconteça de uma forma adequada. Outra questão é que nós, seres humanos, nós vamos transformar a natureza. Essa transformação da natureza é fazer uma lança e matar um outro animal para caça, ou uma outra coisa, ou fazer um tipo de pigmento e pintar paredes de caverna, ou fazer uma construção para poder morar ali, independente se faz calor, se chove. Então, a nossa ação transformadora é o que nos trouxe a esse momento em que a gente tem hoje um cenário tecnológico em que a gente pode ter uma conversa pela internet, uma conversa à distância com outra pessoa. Isso é resultado dessa ação transformadora da natureza, em identificar problemas e buscar soluções dentro das ferramentas de possibilidades que a gente tem. E outro ponto importante das características da inteligência humana é a cultura. A cultura, a gente pode falar que a cultura corresponde a todas as instituições humanas, tudo que o ser humano produz tem as marcas ideológicas, políticas, mostra questões que envolvem a necessidade de sobrevivência e de estabelecimento de contato com outros seres humanos, permite a gente enxergar os registros de cada época e o que aqueles grupos de seres humanos estavam fazendo. Isso é cultura. Então, a inteligência humana é o que faz essas três coisas acontecerem. E aí, só para lembrar que o animal, ele não produz cultura. Mesmo aqueles que têm algum nível de sofisticação na comunicação, né, no contato com outros animais da mesma espécie, enfim. Mas a cultura é algo humano, pertence ao ser humano. O Vygotsky, ele no livro Pensamento e Linguagem, ele faz algumas observações que permite a gente compreender justamente como que esse ser humano e esse filhote de um macaco, eles são diferentes, né? O Vygotsky, ele fala propriamente do ser humano, explicando as fases que envolvem o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Ele coloca o seguinte, que o desenvolvimento da fala na criança acontece em 4 estágios. O primeiro é a fonetização. A criança está testando, né, como se ela estivesse ali numa situação de tentativa e erro, de fazer alguns barulhos, alguns grunhidos, né, de gesticular e falar as primeiras letras de um objeto. Então, ela está tentando, ela está... O segundo estágio, essa relação com os objetos já fica mais direta. Então, ela vai pedir um objeto, ela tem uma noção
de quais palavras ou de qual som, não é nem palavras, qual som ela tem que emitir e qual som se refere àquele objeto. O terceiro estágio, e já há uma complexidade aí, porque ela está verbalizando o que ela pensa. Já há o uso de símbolos e índices, né? Ou seja, esses referentes exteriores para ela falar sobre coisas, sobre inclusive algumas coisas que são um pouco mais abstratas. Ela está verbalizando o que vem na cabeça. E o quarto estágio, aí já há uma internalização um pouco mais profunda da linguagem. Ela consegue se comunicar com mais propriedade. O animal, o macaco, que seria o mais próximo que a gente tem, ele não consegue fazer todos esses estágios. Ele não consegue cumprir isso. Faltam alguns estágios. E a linguagem humana, ela vai acontecer em duas linhas, em dois campos. Primeiro, a linguagem verbal. A linguagem verbal é a representação textual ou oral, isso é o oral disso. É aquilo que a gente está falando ou está escrevendo. Quando a gente fala em língua, a gente está falando dessa linguagem escrita em um código, escrita mesmo, colocada em palavras em um código, que todos podem entender, pelo menos aqueles que têm conhecimento daquela língua de uma forma escrita. A linguagem não verbal corresponde aos elementos visuais, aos gestos e até outras formas, como por exemplo a música. Quando nós temos uma música instrumental, isso são exemplos de uma linguagem não verbal. A todo instante nós estamos trabalhando com a linguagem verbal e não verbal. Quando o professor chega na sala de aula, você não o conhece e você ouve, e antes de você ouvir ele falar, você tem uma primeira impressão sobre ele. Para ter essa primeira impressão, a gente sabe que é uma linguagem não verbal. Você vai observar como uma pessoa caminha, como ela está vestida, quais os gestos ela faz. Aí esse professor começa a dar aula. Então vem a linguagem verbal. E aí você vai ter uma noção do que ele vai tratar, dos conceitos que ele vai abordar. Então a transmissão do conhecimento, claro, pode ser feita a partir de uma linguagem não verbal, né, dos gestos, por exemplo. Mas nesse exemplo aqui, a linguagem verbal é fundamental para que a comunicação se efetive, né, para que ela ocorra de modo adequado. Então a gente pode até dizer o seguinte, que na prática tudo tem um significado, tudo cria um discurso. A maneira como a gente se veste, ela vai dizer um pouco sobre as nossas preferências, sobre quem nós somos, vai falar sobre as nossas características pessoais, a condição social e econômica que a gente tem, até mesmo, muitas vezes, questões ideológicas, políticas, enfim. Tudo está manifestado ali somente na forma como nós nos vestimos. Tudo, então, tem uma razão de ser. Do gesto que você faz com a mão, a palavra que você usa, ao tom dessa palavra, tudo tem uma razão de ser. Tudo vai criar no interlocutor, na pessoa que vai nos ouvir, uma percepção sobre esse discurso, sobre o que a gente fala, ou sobre o que ele vê nessa linguagem não verbal. Daí a importância em nós sabermos nos comunicar com efetividade, mas isso não é um caminho fácil, né? Assim, não é uma coisa simples, até porque dentro de nós existem vários fatores que mobilizam a gente. Então a linguagem verbal e não verbal que a gente precisa realizar está muito associada com aspectos subjetivos nossos. Se a gente está bem, a gente pode produzir uma frase com um tom. Se a gente está triste, se a gente está mal, o tom dessa frase tende a ser outro. Então, os fatores internos da gente também interferem nesse processo de construção dessa mensagem que o outro vai receber. Basicamente, a linguagem, ela vai seguir esse caminho de um receptor, que nesse caso sou eu, falando para você
que é perdão, eu, emissor, falando para você, que é o receptor, que está ouvindo esse conteúdo. Para nós, então, para esse receptor entender aquilo que se diz, o emissor precisa colocar aquilo que ele tem na cabeça num sistema de signos. O que é o signo? O signo é tudo aquilo que está no lugar de outra coisa. O signo faz parte do estudo do campo da semiótica. Se eu preciso contar uma história, eu vou contar a história. Eu não vou pegar você e colocar no ambiente em que a história aconteceu, de modo físico e real. E transportar para o ambiente da história é a partir da narrativa que vai ser construída. E aí eu vou mobilizar esse sistema de signos. Eu vou usar metáforas, eu vou contar o que eu vi, o que eu vivenciei, ou mesmo que seja algo ficcional, mas eu vou tentar criar um ambiente, uma atmosfera que seja capaz de transportar você para, ainda que subjetivamente, para dentro dessa história. E isso só é feito com os signos. Você não está diante das coisas reais. Você está diante de elementos que vão falar sobre essas coisas reais, ou ainda que imaginárias, mas que contam essa narrativa. É o caso do cinema. Quando a gente vai ao cinema, a gente tem diante da gente um grande sistema de signos que vai mostrar para a gente o que aquela história é. Todas aquelas coisas estão no lugares de coisas, no lugares de outras coisas. Então veja só essa imagem. Pensa só nesses bonequinhos que ficam desenhados em cima ali das portas dos banheiros. Aquilo ali é um signo. Às vezes não tem a palavra ali homem ou mulher, ou masculino ou feminino, mas a gente sabe o que eles representam pelo modo que a figura humana que está ali, os traços, ainda que simples, é. Ou pela cor. A gente vai associar que o azul é para o masculino, que o rosa ou o vermelho é para o feminino. E isso a gente associa porque dentro da gente, nesse mundo que a gente conheceu quando a gente nasceu, essas coisas que nós fomos aprendendo ao longo da vida, uma delas é isso. Talvez não teve ninguém que chegou para a gente para mostrar, ó, é desse jeito. Mas ao longo do tempo, as várias mensagens que a gente recebeu, os vários contatos que a gente recebeu ao longo do percurso da nossa vida, permitiu com que a gente entendesse e associasse o azul para o masculino e o rosa para o feminino, ou um determinado tipo de desenho para o masculino e um determinado tipo de desenho para o feminino. Isso eu estou falando dessas placas de banheiro, só para deixar claro. Então o mundo, volto no que eu disse lá no início, o mundo já está pronto quando a gente nasce. A gente vai interferir nele sim, à medida que a gente crescer e tiver essa capacidade. Mas ele já está dado e a gente tem que lidar com esse mundo que está pronto. Até porque se a gente quiser melhorar o que está posto, nós também temos uma parcela de responsabilidade quanto a isso. Então a linguagem, nesse caso, ela tem essa capacidade, ela utiliza esses signos, elementos que nós já conhecemos, que estão ali dentro da gente, para transmitir uma mensagem e levar uma informação a nós. Toda mensagem, então, ela tem uma finalidade disso, ela vai cumprir um objetivo, seja uma obra de arte, seja um anúncio publicitário, seja um texto que nós vamos escrever ou ler, seja na hora que a gente vai atender o telefone e a gente dá bom dia e vai falar algo para a pessoa com que a gente conversa, toda mensagem tem uma finalidade. Outro ponto importante é que a comunicação ela só se completa no receptor. Essa pessoa que a gente fala, com quem a gente fala, precisa entender a gente. Ela precisa conhecer o mesmo idioma que nós vamos falar. Ela precisa entender o sistema de signos que nós vamos mobilizar. Porque sem isso a comunicação não vai se completar. Não adianta
Apenas ter a intenção de dizer é preciso tornar isso claro o suficiente para o outro. E aí eu estou falando do idioma, estou falando em usar os signos corretamente, mas também outras coisas, como, por exemplo, o próprio tom da fala. Ser mais ou menos enfático é fundamental para a gente criar uma impressão na outra pessoa. O não verbal, o gesto, o visual, é tão importante quanto aquilo que é verbalizado. Se você já participou de cursos de oratória, você sabe bem disso. Os ministrantes desses cursos sempre dão dicas de como falar, como gesticular, como olhar para as pessoas. Porque a gente vai julgar o outro, sim. Não tem jeito disso. Isso faz parte da experiência humana. A questão é o que a gente faz desse julgamento. Você pode julgar, deixar esse pensamento dentro da sua cabeça e acabou ali. Mas a gente vai julgar. Ainda que a gente seja algo apenas do nosso interior, da nossa reflexão muito íntima sobre o que eu vejo no outro, mas a gente vai julgar o outro a partir de muitas coisas, inclusive daquilo que não é verbalizado. A gente tem que saber ler as entrelinhas do outro. Justamente para a gente até mesmo evitar de cair em ciladas. Tem um livro do Wilhelm Flusser chamado Mundo Codificado, e ele traz uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a comunicação humana é um processo artificial. Baseia-se em artifícios, descobertas, ferramentas e instrumentos, a saber, em símbolos organizados em códigos. Então, essa frase, ela resume um pouco isso que nós falamos até aqui. A comunicação humana, ela começa com essa descoberta do mundo. Nós aprendemos a usar as ferramentas e instrumentos que estão nesse mundo para nós nos comunicarmos. A língua, né, a linguagem verbalizada e não verbalizada. E tudo isso organizado nesses códigos, seja o português, que é o nosso idioma, ou o gestual, ou, enfim, qualquer outra forma de linguagem que permita com que o outro me entenda. E o mundo inteiro, ele é codificado, segundo o Flusser. Né? O mundo é codificado. Dos brinquedos das crianças aos filmes que a gente vê, às músicas, tudo é discurso e tudo tem uma intenção por trás. Não estou dizendo que é uma má intenção, mas tem uma intenção. Transmitir uma mensagem, um sentimento, fazer uma provocação, mostrar aquilo que a pessoa passou, contar uma história ou pessoal ou coletiva. As diversas mensagens que chegam através da gente, que chegam para a gente, através dos diversos meios, estão falando mais do que simplesmente as palavras que a gente ouve ou que a gente lê. Tem muito mais em torno disso. E aí o Flusser também fala sobre a importância das superfícies, ou seja, dos locais onde essas mensagens vão estar, da tela do pintor, da tela do computador, do papel do livro. As superfícies são importantes, porque são elas que vão fazer com que a mensagem venha para a gente. E elas também, a escolha delas, a forma como ela vai ser trabalhada, como a mensagem vai ser trabalhada para que ela esteja ali, é fundamental para a nossa própria compreensão do que se quer dizer. A representação, quando nós falamos assim, representar, a representação tenta dar conta do objeto, mas sem ser esse objeto de verdade. Cada elemento que tem ali, ele tem uma razão de ser, ele tem um valor próprio. O exercício que nós devemos fazer é codificar e decodificar essa mensagem para garantir que a comunicação seja feita de forma efetiva. E isso para tudo. Para a conversa da mesa de boteco, para a apresentação de um trabalho, uma entrevista de emprego, uma música que eu vou cantar ou que eu vou escrever, a redação do Enem, ou mesmo um trabalho de natureza literária. Tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente for falar, que a gente for escrever, que a gente quer dizer algo para alguém,
a gente tem que pensar como ser compreensível para o público que eu quero estabelecer essa comunicação. Eu gosto muito de um quadro que é As Meninas do Diego Velázquez, que ele tem, enfim, há diversos estudos de semiótica sobre ele, mas ele tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a figura do próprio Diego Velázquez, que aparece na pintura, ao lado daquelas que seriam os objetos centrais da obra, né? E o Diego Velázquez, ele pinta ele próprio como se ele estivesse olhando para a gente. Então a gente olha para o quadro e acaba olhando para o Diego Velázquez, porque ele está ali, dentro do quadro. Então, eu penso que quando a gente... eu penso que esse quadro, ele mostra uma questão muito importante, que é, toda vez que a gente constrói uma mensagem, nós temos que ser capazes de olhar para dentro dela para saber o quanto que ela está comunicando com o outro. O olhar diretamente para o outro. O fazer sentido. Porque o fazer sentido não tem que ser só na cabeça de quem vai falar, ou quem vai escrever, ou quem vai pintar. O fazer sentido tem que estar, sobretudo, no receptor, na pessoa que vai receber aquela mensagem. É como o Diego Velázquez ali olhando direto para a gente. Algo do tipo, você está entendendo? Você está vendo o que eu estou colocando nessa tela? Você está sentindo isso aqui? Eu estou conseguindo transmitir a emoção, a mensagem que eu quero? Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem que fazer, até porque, como o próprio Flusser fala, a compreensão do que o artista faz envolve, olha só, diacronizar a sincronicidade. Então você pega a obra, seja uma música, um quadro, um livro, e você vai pensar em quais os prováveis significados que tem ali. Primeira coisa, existe um universo de possibilidades dentro da própria obra. E aí ele está ali, está circunscrito aquilo ali. Existe uma outra coisa que são as características atribuídas sem desrespeitar a obra. Então você olha, por exemplo, um quadro como esse do Diego Velázquez e você vai, considerando esse universo de possibilidades da obra, atribuir algumas características à obra sem fugir do tema dela, sem fugir daquilo que está posto. Uma outra coisa é a intenção do autor. O que o autor quer? O que ele pretendeu com aquela obra? E aí uma outra coisa lá fora é o significado arbitrário, que é quando parece que alguém pega algo estranho à obra, mas que na cabeça dessa pessoa faz sentido e tenta encaixar ou forçar esse significado. Então, diacronizar a sincronicidade pressupõe você olhar para essa obra ou para essa mensagem, e aí não é somente uma obra de arte, mas ser capaz de olhar para essa mensagem e observar esses pontos. O universo de possibilidades que aquela mensagem tem, as características que ela tem dentro de si própria, que a gente pode atribuir a ela sem desrespeitar ela, o que o autor quis dizer e esse significado arbitrário. O grande desafio em qualquer mensagem, de uma obra de arte a uma conversa de mesa de bar, é evitar o significado arbitrário. Evitar que alguém, mas eu entendi isso, e faça e contradiga aquilo que a gente tentou apresentar. Então, eu penso que essa discussão sobre linguagem, desenvolvimento e transformação, ela parte desses tópicos, né, de nós entendermos como que essa inteligência do ser humano se desenvolveu, entender que o mundo ele já está pronto e dado, mas que a gente atua sobre ele, que a linguagem verbal e a linguagem não verbal são maneiras importantes e fundamentais para que a gente esteja no mundo, porque sem isso a gente não consegue viver em comunidade. E faz parte até dessa ação transformadora que a gente tem perante o mundo. E que nós temos que aprender permanentemente sobre como mobilizar esse sistema de signos para fazer com que o outro nos entenda e compreenda aquilo que a gente quer apresentar a eles. De uma obra de arte a uma conversa de uma mesa de bar.
tudo a gente vai. Todos esses lugares a gente vai precisar da linguagem, a gente vai usar signos e a gente vai estabelecer discursos com uma finalidade e um sentido.